beleza? Hoje nós vamos trabalhar o gênero textual Histórias em Quadrinhos. Eu tô aqui com alguns gibis, que é o principal suporte, principal veículo de exibição, de publicação das histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos que recebem esse nome, porque ela é organizada, a sequência da narrativa ela é apresentada através da sequência dos quadrinhos, que na maioria das vezes acontece de maneira horizontal, mas ela também pode apresentar essa sequência, essa ordem da narrativa, essa disposição da narrativa de uma maneira vertical, mas isso vai acontecer mais em histórias curtas, em tirinhas, tá bom? Na maioria das vezes ela vai acontecer assim mesmo, nessa organização, onde a gente vai fazer a leitura, onde a gente vai acompanhar a história de uma maneira horizontal, ok? As histórias em quadrinhos, ela tem a característica de utilizar a linguagem mista. O que é a linguagem mista? O que é uma coisa mista? Uma coisa mista é uma coisa misturada. E o que é que essa linguagem vai misturar? Ela vai misturar a linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? É quando eu utilizo as palavras, quando eu utilizo as palavras para me comunicar. Então, por exemplo, eu estou falando aqui para vocês, eu estou repassando algo para vocês através da linguagem verbal, porque eu estou organizando essa minha explicação através de palavras. Mas eu posso ter também uma comunicação, um repasse de informação sem também dizer nenhuma palavra, que eu vou utilizar através da linguagem não verbal. Onde eu vou utilizar gestos, onde eu vou utilizar cores, onde eu vou utilizar imagens. Eu separei aqui, por exemplo, uma historinha aqui do Cebolinha, que nós só temos imagens, Veja que apenas o título aparece aqui no comecinho. E aqui na sequência da história, na sequência da narrativa, nós não vamos ter palavras, nós vamos ter apenas imagens. Então eu digo que essa história, ela utilizou a linguagem não verbal. E é possível a gente compreender sem ter nenhuma palavra sequer? Sim. E por que a gente vai compreender? Como? De que forma a gente vai compreender? A gente vai observar, pelas expressões faciais, pela sequência dos desenhos, A gente vai ver, que o Cebolinha, ele tá aqui, imaginando, pensando, sonhando, Então ele tá brincando com o seu carrinho vermelho, mas na verdade ele tá imaginando aqui que ele é um grande piloto, então ele já aparece aqui, adulto, com um carro de verdade. Então a gente consegue compreender a partir das imagens. Então isso é a questão da linguagem não verbal, que faz com que a gente compreenda também, mesmo que eu não utilize as palavras, tá? Mas como eu disse, as histórias em quadrinhos, na maioria das vezes, ela vai utilizar uma linguagem mista, como essa outra historinha aqui, do Cebolinha, onde nós temos as imagens, nós temos a sequência das imagens, mas nós também temos as palavras que estão aqui expressas dentro dos balões, certo? Então, essa é uma das principais características da história em quadrinho, que é a sua linguagem, É a utilização de muitos recursos gráficos, a utilização de muitas cores, Tudo isso vai auxiliar, vai reforçar no repasse da comunicação, no repasse da informação dessa linguagem mista, certo? Como todo texto narrativo, ele tem essa estrutura de apresentação, desenvolvimento, O que é o desenvolvimento? É o suceder das ações, é a construção do enredo, Nós temos também o clímax. O que é o clímax da história na narrativa? Lembram? O clímax é aquele ponto auge, Aquele ponto que a história vem criando expectativa no leitor e a gente fica querendo saber como tudo vai ser resolvido. E no final, que vai ser essa solução, nós temos o desfecho, o fim da nossa história, certo? Aí, eu trouxe aqui também, eu separei algumas coisas para vocês em relação às características da história em quadrinho. Eu trouxe para vocês, como eu falei, que ele explora muito os recursos gráficos. Então, qual é uma característica que a gente vai observar? Os balões, Nas histórias em quadrinhos, as falas dos personagens, elas são colocadas dentro de balões. E o próprio balão
já é uma forma de comunicação, né? E é por quê? Porque dependendo do formato do balão, é que você vai reconhecer se o personagem está pensando, se ele está imaginando, se ele está falando, se ele está gritando, né? Aí, a partir da expressão facial dele, que vai auxiliar no balão, você vai perceber se ele está com raiva, né? Ou não, se ele está falando com carinho, se ele está sussurrando, se ele está falando baixinho, né? Então, os balões vão ajudar muito nisso, tá? Então, vamos lá. Eu separei aqui para vocês alguns tipos de balões, tá? Esse primeiro balão aqui, ó, da tartaruguinha, vocês conseguem ver aí, ele tá como se fosse uma nuvenzinha, né? Então, esse balão tipo nuvenzinha, ele indica o quê? Que o personagem, ele tá pensando, que ele tá imaginando, certo? Já aqui, ó, nós temos o balão que ele tem uma linha contínua, né? Ele tem a linha contínua e ele tem a pontinha aqui direcionada para aquele personagem que está falando. Então, esse balão com a linha contínua indica fala. Aproveitando essa mesma página aqui, eu quero mostrar para vocês, ó, um outro balão. Esse balão aqui, percebam que ele está apontado para vários personagens, né? O que isso indica? É um balão que a gente chama de balão unissono. O que é unissono? É que todos falaram ao mesmo tempo, tá certo? Então, no lugar de colocar vários balões, eu coloco um balão só, né? Direcionando para os personagens que aparecem na cena. E aí eu indico que todos os personagens falaram ao mesmo tempo. Mas não sei se deu para vocês perceberem aqui, ó. Não é que eles falaram, que foi exatamente o que eles falaram. Veja que não tem palavras, mas tem aí, ó, algumas imagens, né? Como bomba, estrela, né? Isso indica o quê? Se vocês observarem também aqui, ó, a expressão facial deles, é que eles estão chateados, é que eles estão com raiva. Aí provavelmente eles falaram coisas aí de baixo calão, né? Então eles xingaram, né? Utilizaram algum palavrão, né? Então eles estavam bem bravos, tá? Então isso não vai ser posto em palavras, né? Ele vai ser expresso através de outros signos, tá bom? Esse outro balão aqui, ó, do Chico Bento, deixa eu ver aqui pra vocês verem. Ele é um pouquinho pontiagudo, ele é um pouquinho pontudo, né? Isso representa o quê? Isso representa que ele tá gritando, tá? Então percebam que o balão vai ajudar nessa informação e a expressão facial também. Então por isso que a linguagem mista é tão importante nas histórias em quadrinhos, tá certo? Porque a gente não vai ter, né, a presença do narrador, né, nos textos narrativos que utilizam somente a linguagem verbal. Nós temos a presença do narrador que diz, o personagem gritando diz, né, falou. Né? Nas histórias que utilizam a linguagem mista, como a história em quadrinho, a gente não vai ter esse narrador, tá? Então, ela vai ser expresso, essa observação que a gente consegue compreender que ele está gritando, vai ser feita através da representação dos balões, tá? Deixa eu mostrar outra aqui para vocês. Pronto, esse outro também aqui, ó, representa sonho, né? Pensamento, aquele de tipo nuvem que eu falei pra vocês, certo? E aqui nós temos outros. Aí aqui, é só pra destacar, eu acabei de falar, né, que a gente não ia ter a presença do narrador. Mas quando ela ocorrer, ela vai ocorrer aqui dessa forma. Ele vai estar através de um retângulo, de um quadrado, olha como aparece aqui. Tá vendo? E não nos balões, tá bom? Então, essa é outra característica das histórias em quadrinhos, né? Que é utilizar muito desses recursos gráficos. Então, vocês vejam que na pontuação também ele utiliza muita repetição das exclamações, né? Repetição das interrogações, né? Então, isso acontece bastante, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é bastante usado e que é bastante importante nas histórias em quadrinhos, é a figura de linguagem chamada onomatopeia, né? O que são as onomatopeias? O nome pode ser estranho, pode ser difícil, mas não é difícil entender não. O que são as onomatopeias? São as palavras que tentam representar sons, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui um gibi da Mônica. Olha aqui o exemplo que eu separei para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó.
ó, onde aparece aí toque-toque, né? Esse toque-toque, ele representa o quê? Que alguém tá batendo na porta. Então, quando a gente escreve, quando a gente expressa através de palavras a representação de um som, então eu tenho a onomatopeia, tá? Nós temos outro aqui, ó. Aqui, o telefone tocando, então eu tenho aí, ó, o trim, né? Então, esses são exemplos de onomatopeias. Vejam que ele aparece bastante. Olha essa outra aqui, ó. Olha a garotinha aí, ó. Voar, né? Ela tá chorando, certo? Então, as histórias em quadrinhos, ele vai utilizar muito essa figura de linguagem. Nós temos outra aqui, ó, que a Mônica tá pulando, né, correndo e aparece aí o book, né, como se ela pulou de uma maneira bem rápida, né, certo? Então essas são as principais características das histórias em quadrinhos, né? O seu principal veículo é esse aqui, são os gibis, né, mas nós podemos encontrar as histórias em quadrinhos em jornais, em revistas e, como toda narrativa, ela vai apresentar a história, ela vai apresentar, né, as características normais de uma narrativa, só que utilizando uma linguagem, a maioria das vezes, uma linguagem mista. Que utiliza o quê? A linguagem mista, as palavras junto com as imagens, ok? Entendido? Espero que sim, espero que tenha ficado claro. Até a próxima. Tchau!